Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse vídeo ele tá saindo bem atrasado, bastante atrasado. Peço até perdão aos irmãos, mas foi por conta de alguns contratempos mas estamos aqui e para agradecer aos irmãos que vieram aqui, que já pedindo para que compartilhe esse vídeo o máximo que puder, o canal também. E esse primeiro vídeo ele vai ser um pouco curto, apenas para mostrar a finalidade do canal. Tem alguns comentários bíblicos, algumas reflexões e às vezes até comentários próprios, minha, com visão minha, né, humanamente falando, de como está a situação do nosso evangelho no Brasil hoje em dia. Claro que falo como um leigo, não aquele doutorado, estudioso, grande teólogo, como muitos por aí, mas apenas uma visão de um servo de Deus que é pequenininho, mas que tem um pouco de entendimento em alguma coisa. E, irmãos, para começar, faz aquilo que geralmente as pessoas quando entram no canal fazem, né? Se inscrever, colocar aquele sininho lá e compartilhar o vídeo para possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Irmãos, o tema desse primeiro vídeo, ele é o Evangelho moderno, o afrouxamento da mensagem. Ele será bem rápido, assim como eu já falei, até por conta de apenas apresentar o canal aos irmãos. E eu vou levar como base 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Irmãos, a parte A do versículo 16, ela nos diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por que não me gloriar? De veras a gente poderia até pensar que a gente, por algum lado, tínhamos um certo poder, uma certa honraria. Tô pregando a palavra daquele que é dono de todas as coisas. Mas não. O nosso dever aqui na Terra é simplesmente ser canal de bênçãos. A gente tem que entender que a mensagem ela chega ao coração daquele que está precisando, através de mim, através de você, como canais de Deus aqui na Terra, como embaixadores de Cristo. Nós transmitimos às pessoas aquilo que a Bíblia, que foi inspirada pelo nosso Pai eterno, transmitimos a Bíblia ao coração daqueles que estão nos ouvindo, que estão precisando, mas de uma forma apenas, como é que se diz? De uma forma de canal, como se fosse realmente. A gente somos um canal, uma transmissão. E isso não deve ser levado como glória, isso não deve ser levado como título, isso não deve ser levado como poder. Isso deve ser levado apenas como função. É uma função ser servo de Deus e levar a palavra até aqueles que estão precisando. Acabamos de passar por uma pandemia, acabamos de passar por uma situação em que pessoas estavam em casa, loucas por palavras, sedentas, com sede de mensagem, de abraços, perdendo famílias, perdendo familiares, as pessoas sendo diagnosticada com doenças horríveis e algumas pessoas até entrando em depressão, o mal do século, por sinal. E às vezes a gente leva a mensagem como se fosse algo nosso e não é. A mensagem, ela é para todo mundo. Ela é diretamente dos céus para o coração dos ouvintes, até para nós mesmos. Nós crentes às vezes devemos pensar que a palavra de Deus, ela tem que ser dura, dita até entre nós, que às vezes pensamos que ministrar a palavra é só pegar a Bíblia e falar Jesus te ama, não, 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 nada disso. O nosso coração tem que estar voltado realmente para entender o porquê que Jesus nos ama, para entender a forma que Jesus nos ama. E que aquela pessoa que está te ouvindo possa ver em ti uma razão para que ele venha acreditar. Porque viver o que tu vai ministrar é muito importante para isso. Porque primeiro é para tua salvação, né? Primeiro é para tua salvação, porque se fizer isso e ter uma carreira bem sólida, né, aqui na Terra, ao final dessa carreira tu vai poder dizer aquela combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas se for levado em consideração uma situação contrária disso, nada feito.
O versículo 17 diz: E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. De boa mente é de boa vontade, de boa mente é de bom grado. Eu estou servindo a Deus e vou ministrar a palavra dele porque eu quero, porque eu vou me esforçar, porque eu quero que outras pessoas sejam salvas, porque o céu não é para poucos, o céu não é para alguns, não foram, isso aqui vai ser só para tu, só para tu, só para tu. Não, 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 nada disso. É para todos. Você tem que pregar a mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Nós devemos levar o evangelho para toda criatura. É isso que é o ID do Senhor. Pregar o evangelho a toda criatura. E fazer isso de boa vontade, não apenas como obrigação, é como se fosse, vou pregar aqui. Se você fizer isso, que é de má vontade, né? Uma questão de, eu vou pregar porque eu tenho que pregar, porque estão me dando oportunidade, o irmão quer que eu pregue, o pastor quer, enfim. Se fizer isso, tu vai estar trabalhando apenas como se fosse cumprindo tabela, como se fosse uma obrigação, que é a dispensação me é confiada, que o versículo 17 nos cita. Então, se for para pregar de má vontade, se for para pregar com o coração voltado para outras coisas, é melhor que nem pregue. Se arrependa, se converta, se conserte, mude a sua forma de pensar o evangelho. Aí sim, busque a palavra de Deus. Falsidade, né? É uma questão de falsidade sobre o ministério de pessoas que muitos, irmãos, muitos por aí. As igrejas onde é mencionado, por exemplo, teologia da prosperidade, coisas onde é pregado chave, vassourinha, pano, algumas coisas não sei o que consagrada, água que vem lá, não sei das quantas. Irmãos, tem coisas que vêm para contribuir com a nossa salvação, mas tem coisas que às vezes ajudam apenas a polemizar. E é tudo que o evangelho não precisa de polêmica, o evangelho precisa apenas de mensageiros. É bem simples a missão que Deus deixou para os seus servos. Pregar o evangelho, venha, aprenda da Bíblia, tenha conhecimento, busque direção através do Espírito Santo e leve a mensagem. Eu vou pegar esse papel aqui, vou estar levando, pega esse papel, leve para casa, compre por tanto e... Não, calma, a mensagem de Deus é outra. E falsidade, construir um ministério à base de falsidade, isso é horrível, irmão, isso é terrível. Pregar o evangelho com o teu coração voltado para sei lá o que, seu trabalho, algum evento que está acontecendo, alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa que já aconteceu, fica lembrando. Não. O momento da mensagem é o momento da mensagem. Tu está sendo embaixador de Deus na terra. Então traga aquilo que Deus, nosso Pai superior, a nossa autoridade maior divina, está trazendo ao nosso coração. Tímidos e medrosos. Irmãos, também estamos vivendo uma época em que pregadores estão mudando a sua forma de pregar. Eu não sei porquê, né? Já que nós tivemos aí os mártires, tivemos aí a igreja primitiva, os apóstolos, todos sendo perseguidos e mortos de formas cruéis por causa do evangelho, e hoje estamos vivenciando aí algumas pessoas que para nós são colocadas como exemplo maior e mudando a forma de pregar, mudando a forma de levar a mensagem, porque as leis estão mudando, a sociedade está vendo tais mensagens como homofóbicas, como xenofóbicas, como falta de tolerância. Não, irmãos, a mensagem do Senhor ela era lá em Gênesis, ela foi durante todo o Velho Testamento, durante o Novo Testamento, passou pela agora aqui, vamos ver, o centenário da Assembleia de Deus no Brasil, e hoje ela é a mesma coisa. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Ele nunca mudou e nem vai mudar. Então por que a palavra dele vai mudar? Por que a forma de nós levarmos a mensagem dele tem que mudar? Não precisa ser assim, irmãos. As pessoas estão aí confusas, as pessoas estão aí, muitas vezes fica até com o pé atrás. Será que é assim mesmo que eu devo servir a Deus? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. A mensagem tem que ser uma só. E para finalizar, sem medo. A gente deve ministrar a palavra do Senhor sem medo. Porque o medo, ele traz a insegurança, o medo, ele traz a incerteza, e às vezes as pessoas fazem aquilo por pressão. E
se for para fazer por livre e espontânea vontade, tu faz sem pressão, faz as coisas com mais tranquilidade, qualquer que seja a tua função, às vezes até no trabalho mesmo, tu faz uma coisa que é de gosto, de bom grado, faz uma coisa que gosta todos os dias, não vai sentir pressão nenhuma, vai fazer aquilo naturalmente falando. Mas se for para fazer com medo, se for para fazer com. Apocalipse 21 e versículo 8 fala sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus após a segunda morte. E os tímidos estão lá. Tímidos, covardes, medrosos, seja lá qual for o teu entendimento sobre essa palavra. Mas é aquilo que eu digo, temos que ministrar a palavra do Senhor com mais, com mais fervor, com mais fogo, com mais sangue no olho. A gente tem que lutar, irmãos. O mundo tá aí, tá perverso e tá acabando cada vez mais. Tá aparecendo guerra, aparecendo pandemia, aparecendo crime. Gente, a onda de crime que tá acontecendo agora, diferente no nosso país aqui, coisa que nunca tinha acontecido, começando a acontecer, terrorismo, ataques e tudo mais. A mensagem do Senhor, a palavra do Senhor está se cumprindo e o crente, o pregador, irmãos, eu não estou generalizando, tá? Mas é a grande maioria. Estamos cegos, nós não estamos levando a palavra do Senhor diretamente. O próximo vídeo a gente vai conversar sobre o comportamento cristão diante dessas coisas. O tema ainda vou dar uma pensadinha, mas a princípio é isso, irmãos. Vamos ter que levar a mensagem do Senhor de uma forma mais sincera, de uma forma mais direta. Não ficar rodeando aqui, passando a mão, irmãozinho, porque isso aqui que aconteceu, deve ter... Não, nada disso. A mensagem do Senhor é uma só. Antes se falava muito de que se fizesse de errado, vai para o inferno. Hoje em dia não. Se fizesse de errado, tem que rever bem, irmão, porque isso, aquilo... Por que está mudando? Não deve mudar a forma de ministrar a palavra. A gente vai estudar um pouquinho sobre a questão do comportamento cristão diante dessas coisas, da mudança de comportamento da sociedade diante da palavra de Deus. Irmãos, esse é o primeiro vídeo, não teve tanta profundidade bíblica assim, que é o que precisa geralmente, mas foi somente para apresentar um pouquinho do que é o canal, mas foi questão de comentário meu mesmo, uma forma mais a minha visão de como está acontecendo hoje no Evangelho, e nós temos que mudar isso. E é o seguinte, vamos lutar. Se você aí pensa como eu, ou pensa até de alguma forma diferente, quer complementar aqui, coloca aí nos comentários, envie isso aí para o máximo de pessoas possíveis. Vamos tentar, vamos evoluir a nossa forma de pregar o Evangelho, tá? Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E com Deus.